Olá, irmãos, a paz. Queridos, nós vamos estar vendo agora a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus e a implicação que isso dá na nossa salvação. A morte do Senhor Jesus, ela tem diretamente a ver com o perdão dos nossos pecados, com uma dívida enorme que nós tínhamos e era impossível a gente pagar. E a morte de Jesus, ela está diretamente ligada com esse pagamento. A Bíblia fala a respeito da dívida que era contrária a nós, que Jesus cravou na cruz. Ele levou essa dívida nossa, ele levou os nossos pecados, levou as nossas dores, levou as nossas iniquidades, as nossas maldições, e tudo que era negativo, Jesus ali na cruz, ele estava pagando o preço realmente, através do sangue dele, daquilo que a gente precisava para a nossa salvação. Nós éramos completamente endividados em relação ao céu, em relação ao Pai Celestial. Toda dívida do homem é contra Deus, tá? É contra Deus. Tanto é que a oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, cada pecado que nós cometemos é contra o céu, é contra Deus. Na realidade, contra a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus. Então, na cruz, Jesus estava levando todos os nossos pecados e as nossas maldades. A palavra do Senhor fala abundantemente a respeito desse tema, do que a cruz tinha a ver com o nosso perdão e a nossa restauração. Acontece que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A cruz era o lugar onde mais tinha pecado. Em toda a humanidade, em toda a história da humanidade, a cruz foi a concentração de todos os pecados, delitos, iniquidades da humanidade. Estava ali na cruz de Cristo, sobre ele. Isaías capítulo 53 diz que verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelos seus ferimentos nós fomos curados. Ele levou então todos os nossos pecados sobre o corpo dele que foi ali partido, ali que foi cruelmente dilacerado na cruz do Calvário. Então, eu quero demonstrar através aqui de um pequeno desenho que eu fiz na lousa, a situação nossa como homens. O que era? Aqui nós temos essa seta apontando para baixo, é a situação do homem indo para o inferno, uma queda constante, uma queda vertiginosa em direção ao inferno. E aqui está exemplificado pela palavra morte, tá? Então, a cruz está diretamente ligada à morte. A Bíblia diz: maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus na cruz estava levando as nossas maldições. E aí é por isso que eu fiz aqui o desenho da cruz, mostrando que foi realmente esse processo. Jesus entrou no mesmo processo que todo homem entra, que é a questão da morte, a questão da decadência física, moral e espiritual, constante. Aqui está o chão da cruz, que é o solo. Jesus, então, ele morreu, ele veio abaixo do solo, que é onde ele foi enterrado. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, aqui é preparada a ressurreição dele. E depois ele ressuscita, e essa seta para cima significa a ressurreição de Jesus, que eu escrevi aqui ao lado, a ressurreição dele. E ele sobe então em direção ao céu. E a Bíblia diz que ele se assenta à destra do trono de Deus, à destra da majestade. Então, se a morte de Jesus tem a ver com o perdão dos nossos pecados e com o zeramento das nossas dívidas, o que a ressurreição do Senhor Jesus tem a ver com a nossa salvação? Ela está diretamente ligada à nossa vida espiritual, à nossa restauração espiritual, à ressurreição nossa.
Para isso nós vemos então o que Paulo deixou escrito, poderia citar vários outros textos, e eu vou citar aqui alguns textos que falam sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4:33 diz assim: os apóstolos davam com grande poder, olha, grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A ressurreição do Senhor Jesus é o fator diferencial que o comprova como filho de Deus, porque morrer na cruz, a Bíblia diz que até dois ladrões morreram ao lado de Jesus na cruz. Então, a morte de Jesus, muitas pessoas foram mortas na cruz ao longo da história. É óbvio que ninguém foi perfeito como Jesus, mas ressuscitar dentre os mortos, ninguém poderia fazer isso. Tá? Não houve outra pessoa na história da humanidade que se auto-ressuscitou dos mortos. Se auto-ressuscitou. A Bíblia fala sobre pessoas que foram ressuscitadas por intermédio de uma ação de Deus, uma ação poderosa de Deus, na vida de algumas pessoas que estavam mortas. Não foram elas que se auto-ressuscitaram. Mas olha o que a Bíblia fala em Romanos 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ressurreição do Senhor Jesus, ela é extremamente atacada pelo inferno, irmãos. É extremamente atacada pelos céticos. Por quê? Porque a ressurreição do Senhor Jesus o coloca em uma posição totalmente diferenciada de todos os demais homens da humanidade. Até a morte da cruz, algumas pessoas intelectuais são capazes de chegar até ali. Mas na ressurreição dos mortos, não. Eles já dizem, não, mas a ressurreição já é um exagero, já não tem como ter sido dessa forma. Jesus foi declarado Filho de Deus em poder por causa da ressurreição dos mortos. Poder. Guarde essa palavra, poder. Porque realmente o poder de Deus foi grandemente manifestado na vida de Jesus ao longo da vida dele de muitas formas. Mas a ressurreição do Senhor Jesus foi o sinal que ele falou que deixaria para aquela geração. Ele disse, não será dado outro sinal a essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas, que assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, ou melhor, no ventre do peixe. Jonas esteve no ventre do peixe, não no ventre da terra. E Jesus estaria então ali no ventre da terra. E ele ressuscitou dos mortos, rompendo, então, acabando com um período ali de 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz em Romanos 6, versículo 5, porque se fomos plantados junto com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aqui ele está mostrando que Jesus deu um modelo espiritual que vai acontecer com todo aquele que nele crê. Primeiro, de morrer para os nossos pecados, que significa, inclusive, a nossa morte completamente, morte essa que todo ser humano vai passar também, fisicamente falando. Mas assim como Jesus ressuscitou dos mortos, esse texto está dizendo, também nós seremos um dia ressuscitados para estarmos para sempre com o nosso Senhor. Romanos 6, versículo 5. Depois a palavra do Senhor diz que assim como através da morte de um homem veio, assim também através, 1 Coríntios 15, 21 diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. A morte veio por Adão e a ressurreição veio através do Senhor Jesus. Jesus inaugurou uma nova criação. Como ele é o segundo Adão, ele veio, depois ele é a matriz de toda a humanidade, ele veio para representar toda a humanidade. E ele ali representa realmente toda a humanidade, ele dá um restart na humanidade, ele recria a humanidade, de tal forma que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas onde algumas traduções dizem é uma nova criatura, o original mesmo está dizendo ali é uma nova criação, faz parte da nova criação. Depois eu quero ler para vocês aquilo que está escrito ali na primeira carta de Pedro,
capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo por uma nova, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a nova vida que ele nos gerou veio através da ressurreição. A morte de Jesus nos impediu de ir para o inferno e a ressurreição nos fez ir para o céu. Então, voltando aqui na nossa lousa, aqui fica bem claro para a gente: a morte na cruz ali nos travou, não nos deixou cair mais em direção ao inferno, paralisou a nossa queda, enquanto que a ressurreição de Jesus então nos fez subir em direção ao céu, porque a palavra do Senhor diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é, por direito, estamos assentados já com o Senhor Jesus nas regiões celestiais. 1 Pedro 3,21 diz assim: que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então ele está falando aqui que o batismo ali realmente tem um significado de salvação nas nossas vidas, embora a ressurreição do Senhor Jesus faz com que nós tenhamos uma novidade, uma nova vida em Cristo. E todo o segredo do poder de uma nova vida em Cristo vem pela ressurreição dos mortos. É óbvio que seria impossível nós termos um poder da ressurreição se não fosse primeiro pela morte do Senhor Jesus. Então, uma coisa está ligada à outra, a morte e a sua ressurreição. A Bíblia diz no livro de Provérbios, ou melhor, de Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Senhor nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nesse derramar do Espírito Santo, fala lá que os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Então, esse derramar do Espírito Santo que aconteceu ali em Pentecostes, aconteceu exatamente depois da ressurreição do Senhor Jesus. A promessa veio exatamente por causa da sua ressurreição. Porque a ressurreição do Senhor Jesus, ele disse, se ele não subisse aos céus, o Espírito Santo não viria. Então, através da sua ressurreição, ele sobe ao céu fisicamente para dar uma vida vitoriosa para a sua igreja. Uma vida vitoriosa, de tal forma que aqui em Efésios, aqui embaixo está escrito, olha, Efésios 4, do versículo 8 ao versículo 16, fala a respeito dessa nova vida poderosa de Deus para a vida da igreja. Diz assim: por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então Jesus, quando sobe aos céus, ele sobe levando cativo o cativeiro, levou cativo muitos prisioneiros, diz nessa versão aqui. Por quê? Porque todas as pessoas que estavam mortas até a ocasião em que Jesus morreu, elas estavam aguardando num lugar chamado Hades ou Sheol, ali no hebraico, que é um lugar onde ficavam tanto os salvos como os não salvos. Os salvos ficavam numa parte, ficavam separados, mas como se fosse dentro de um ambiente gigantesco, e tinha ali a parte onde só ficavam os salvos, um abismo entre os salvos e os não salvos. E aí então Jesus, quando ele morre, ele vai às regiões mais profundas da terra, onde ficavam essas pessoas, e ele sobe levando-as em direção ao céu. Então ele subiu em triunfo às alturas, porque ele subiu como vencedor. Levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olha que negócio interessante essa questão dele dar dons aos homens a partir da sua ressurreição. O que significa ele subiu, diz o versículo 9, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus,
a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja que ele está falando aqui de dons aos homens para a edificação da igreja. Essa edificação vem como uma obra poderosa do Espírito Santo, através da ressurreição do Senhor Jesus, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja fortalecida, para que todo crente cresça na fé, para que eles cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, qual é o alvo de Deus para a igreja? Que todos cresçam até chegar na estatura de Cristo, a plenitude daquilo que Jesus Cristo é. Versículo 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina ou ensinamentos. Às vezes uma pessoa recebe um ensinamento, ela vai para lá. Ela recebe outro ensinamento, ela vem para cá. Ela muda completamente de posição de um minuto para o outro. Por quê? Porque ela não tem raiz. Esse texto diz aqui que o propósito de Deus é exatamente que nós nos enraizemos e não sejamos mais jogados de um lado para o outro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o corpo de Cristo, ele tem diretamente uma posição de vitória por causa da ressurreição do Senhor Jesus. É a obra do Espírito Santo no meio da igreja. O batismo com o Espírito Santo vem por causa do direito conquistado pela ressurreição do Senhor Jesus, de dar uma vida vitoriosa. A subida de Jesus ao céu indica a subida da igreja, uma vida também de quem estava caído ao chão, de se colocar em pé de novo e se colocar na direção do céu. Deus quer que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo e possam ter uma vida vitoriosa na fé. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo e vitória sobre o diabo. O crente tem que ser vitorioso sobre essas coisas, por quê? Porque Deus já colocou sobre as nossas vidas o Espírito de Cristo, que assim como ressuscitou a Jesus dos mortos, assim o mesmo Espírito de ressurreição está nas nossas vidas, para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, tome cuidado em ficar se rastejando ao chão, aceitando toda a mentira do diabo contra a sua vida, de que é assim mesmo, que nenhum homem pode viver uma vida vitoriosa em Cristo, porque todos são pecadores. Nós temos duas naturezas, nós temos a natureza do pecado em nós, mas nós também temos a nova natureza, que é a natureza do Espírito Santo. Essa natureza deve sobrepujar a natureza velha, irmãos, de tal forma que a natureza velha, a natureza pecaminosa, ela fique crucificada a cada dia e nós temos que ser vigilantes em relação a isso. Mas é o Espírito Santo quem quer nos dar vitória sobre o pecado. Quando você está tentando sozinho lutar contra o pecado, você vai cair e não vai conseguir. Mas quando você lutar através do Espírito Santo, você vai ser mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E é na força do Senhor que nós podemos ser mais do que vencedores, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.